Oi, eu sou a professora doutora Renata Thiago, da UERJ, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a importância do ensino da cultura nas aulas de língua inglesa. Esse trabalho ele foi feito a partir de uma pesquisa bibliográfica da experiência da autora e de seus pares em sala de aula, e ele explora a relevância da incorporação da cultura no ensino de inglês como língua adicional, destacando os benefícios da valorização da cultura nativa dos alunos para prepará-los para interações em contextos multiculturais. O ensino de uma língua adicional transcende a mera transmissão de aspectos gramaticais e lexicais, ele envolve também a integração de elementos culturais essenciais para a compreensão e a comunicação eficaz. Em ambientes onde os alunos compartilham a mesma cultura, a inclusão de referências culturais locais pode tornar o aprendizado mais significativo, segundo Jenkins. E já em contextos com estudantes de origens variadas, é essencial que os professores desenvolvam uma compreensão ampla de múltiplas culturas para promover um ambiente inclusivo. Araújo, Portugal, em 2021, reforça que a competência intercultural permite que os aprendizes compreendam não apenas a cultura do idioma-alvo, mas também reflitam sobre a própria cultura em um processo de negociação de significados. Jenkins, em 2010, também ressaltou que incorporar a língua e a cultura em aula provavelmente seria mais fácil em contextos de EFL do que em contextos de ESL, e isso se deve a uma razão principal. Os alunos de contextos de ESL geralmente vêm de muitas origens diferentes, ou seja, países asiáticos, do Oriente Médio e da América do Sul, enquanto os alunos de contextos de EFL geralmente são da mesma língua e cultura. Assim, um professor em um contexto de ESL precisaria ter um conhecimento mais amplo das línguas e culturas de todos os seus alunos para incorporá-las de forma equitativa e significativa na sala de aula. Em contextos de EFL, no entanto, os professores geralmente ensinam alunos que compartilham uma língua e uma cultura. Jenkins também afirma que as línguas têm laços fortes, inseparáveis e complexos com a cultura. Nas salas de aula de inglês como língua adicional do Brasil, é comum a gente observar professores que, ao tentar ensinar aspectos culturais aos seus alunos, tendam a se concentrar em feriados importantes, alguns aspectos religiosos e talvez uma ou duas diferenças em relação aos hábitos culturais. Contudo, Cristina De Rossi, antropóloga do Barnet Southgate College, em Londres, ressalta que o conceito de cultura é muito mais abrangente. A cultura envolve religião, comida, o que vestimos, como vestimos, nossa língua, casamento, música, o que acreditamos ser certo ou errado, como nos sentamos à mesa, como cumprimentamos os visitantes, como nos comportamos com nossos entes queridos e outras coisas. E assim, ao ensinar uma língua aos alunos, os professores tendem a se concentrar na gramática, no vocabulário, na pronúncia e no desenvolvimento das 4 habilidades, o listening, writing, speaking e reading, deixando de lado a cultura. E é preciso preparar os alunos para enfrentar diferentes culturas nos países onde irão morar, trabalhar ou estudar, ou para lidar com pessoas provenientes de diferentes culturas em seus próprios países. Em algumas situações, a consciência cultural pode fazer toda a diferença, determinando a sobrevivência ou a segurança de um indivíduo. Por outro lado, os professores precisam se preparar para compreender as diferenças culturais quando trabalham em uma sala de aula, visto que as diferenças culturais interferem no processo de aprendizagem, na compreensão. Elas podem fazer com que os alunos tenham dificuldade em se relacionar com o que está sendo ensinado, e quando os alunos não conseguem se relacionar, não conseguem encontrar uma conexão, eles levam muito mais tempo para aprender ou simplesmente não aprendem. Então, o que é preciso ensinar os alunos sobre os países onde vão morar, trabalhar e estudar, e do que os professores precisam estar muito conscientes ao ensinar os alunos de diferentes origens culturais? Bom, alguns pontos de reflexão seriam as seguintes perguntas: quais palavras, ações e gestos são característicos ou naturalizados na minha cultura que podem ser considerados ofensivos e inadequados em outras culturas? Minha entonação ou tom de voz podem ser considerados inadequados? Como o contato físico é visto nessa cultura? Quais são os limites que existem nessa cultura e que não existem na minha? Alguma coisa que eu visto ou faça pode me colocar em uma situação perigosa ou de difícil compreensão nessa cultura? Qual é o ritmo normal de uma conversa nessa cultura específica? Devo falar o tempo todo e manter a conversa fluindo? Ou devo ficar quieto e falar apenas quando for solicitado? Piadas. O que pode ser considerado engraçado? O que não é engraçado nessa cultura? E por que simplesmente eu não entendo as piadas ou eles não entendem as minhas piadas? O que pode ser considerado inadequado ao cumprimentar pessoas ou visitá-las? Como é a dinâmica familiar habitual nessa cultura? Quem faz o quê? Quem fala primeiro? Isso é importante? Comida. Existe algum tipo de comida considerado ofensivo ou inadequado? Enfim, são apenas sugestões de pontos a observar. Algumas possibilidades de estratégias práticas para integrar a cultura no ensino de inglês seriam o uso de materiais autênticos provenientes dessas culturas, como textos, vídeos, músicas, websites, debates contrastando aspectos culturais em sala de aula, projetos de pesquisa sobre características ou questões culturais em diferentes povos realizados pelos próprios alunos.
Enfim, essa foi a nossa contribuição de hoje para o Conedu e espero ver vocês. Até mais!